Meu nome é Eduardo Faria Matosinhos Barbosa. O título do meu projeto é A Influência da Granulometria na Resistência Mecânica de Briquetes de Fino de Minério de Manganês. Eu fui orientado pela professora Érica Linhares Reis e co-orientado pela Letícia Queloni. Cerca de 90% das aplicações do manganês no Brasil e no mundo é para a produção de aços. A adição do manganês ao aço é justificada por ser um elemento que atua na resistência, tenacidade e dureza do aço. O manganês também é aplicado na produção de baterias e fertilizantes. Durante o beneficiamento do minério de manganês, é observada uma grande geração de finos, o que o torna de difícil uso nos fornos elétricos, sendo necessária uma técnica de aglomeração dessas partículas. Como resposta a essa dificuldade, surge o processo de briquetagem. A principal vantagem da briquetagem é a possibilidade da aglomeração a frio, por meio da aplicação de pressão de compactação e ou adição de ligantes. Por ser uma técnica muito sensível quanto à distribuição do tamanho de partícula, avaliaremos a influência da granulometria dos finos de minério de manganês na resistência mecânica de briquetes, através de ensaios de resistência à compressão e resistência ao impacto, para diferentes composições granulométricas. Inicialmente, a amostra de finos de minério e de bentonita foram cedidos para a pesquisa por empresas. Essa amostra passou por um processo de homogeneização e quarteamento. A amostra de minério foi separada em três frações: fração nucleante, que é menor que 3,3 mm e maior que 1,19 mm, fração intermediária, que é menor que 1,19 mm e maior que 0,21 mm, e fração adesiva, que é menor que 0,21 mm. Essas frações passaram por análises granulométrica, mineralógica e de densidade. Foram utilizadas para produzir os briquetes. Já a amostra de bentonita, após ser homogeneizada e quarteada, passou por um teste de inchamento e foi utilizada para produzir os briquetes. Estes foram alguns dos equipamentos utilizados para a preparação das amostras: um quarteador do tipo Jones e peneiras. Para a produção dos briquetes, as diferentes frações foram pesadas e homogeneizadas. Então, foram inseridas em um molde cilíndrico de aço. Os moldes foram levados a uma prensa para a compactação do aglomerado, formando o briquete. Alguns parâmetros se mantiveram fixos durante a produção dos briquetes. O tempo de cura foi de 7 dias, foi utilizado 8% de bentonita, a umidade foi mantida em 9% da massa do briquete e a pressão de compactação foi de 67,55 megapascais. Essas foram as condições otimizadas encontradas nos estudos de Queloni. As composições A, B e C foram escolhidas de acordo com a tese de Lúcio Takehara. As composições D e E foram escolhidas para avaliar a influência dessas frações na resistência do briquete. Para os ensaios de resistência, foi utilizada uma prensa, baseando-se na norma ABNT-NBR ISO 4700, para o teste de resistência à compressão. E para os testes de resistência ao impacto, os testes se basearam na norma ABNT-NBR 10633. Os resultados de densidade para as frações de minério, na fração nucleante foi encontrada uma densidade de 3,28, para a fração intermediária de 3,34, para a fração adesiva também de 3,34 gramas por centímetro cúbico. Nos testes de inchamento da bentonita, os testes foram realizados em triplicata, e o valor encontrado de inchamento foi a média desses três valores, que foi igual a 11,17 ml por 2 gramas, e o desvio padrão foi de 0,29. Na análise granulométrica das frações de minério, para a análise da fração nucleante, o D50 encontrado foi de 1,89 mm, o D80 foi de 2,37 mm. Para a fração intermediária, o D50 foi de 0,6 mm e o D80 foi de 0,84 mm.
Para a fração adesiva, o D50 foi de 0,047 milímetros e o D80 foi de 0,16 milímetros. Na análise mineralógica das frações de minério, para a fração nucleante, foram encontrados os seguintes minerais: guetita, pirolusita, quartzo, espessartita, epidoto e todoroquita. Na fração intermediária, foram encontrados pirolusita, quartzo, espessartita, todoroquita, guetita e epidoto. Na fração adesiva, foram encontrados quartzo, espessartita, caulinita, todoroquita, guetita e epidoto. Para os ensaios de resistência à compressão, as composições A, B e C apresentaram uma resistência à compressão parecida. A composição D apresentou uma resistência à compressão ligeiramente menor, e a composição E apresentou uma resistência à compressão ligeiramente maior. Nos testes de resistência ao impacto, as composições B, C, D e E apresentaram um índice de resistência ao impacto parecido, que foi de aproximadamente 99%. A composição A apresentou um valor ligeiramente menor. Por meio deste trabalho, foi possível caracterizar as amostras de minério e de bentonita, e também foi possível confeccionar os briquetes utilizando essas matérias-primas, além de analisar o comportamento físico do aglomerado, ao variar a sua composição granulométrica. Essas foram as referências utilizadas no trabalho. Agradecimentos principalmente à Universidade Federal de Ouro Preto, à FAPEMIG e à CNPq.